Bom dia, pessoal. Vamos começar falando um pouquinho sobre a motivação para eu fazer essa talk, mas eu vejo muita gente que, às vezes, para começar uma carreira internacional, eles têm um receio de que, eu sou um tech lead, eu sou um CTO, eu sou o líder da minha equipe, ou qualquer coisa desse gênero, e teriam que, não teriam mais, muitas vezes as oportunidades são para simplesmente ser um full stack developer ou, ou um desenvolvedor, sem liderar ninguém inicialmente. Então, essa é a minha motivação. Quero trazer um pouco a minha perspectiva e a minha história aí. Meu nome é Rafael, hoje eu sou Chief People Officer na E-Studio, uma empresa da Califórnia. E quando, antes de vir para aí, eu tive minha empresa, eu vendi ela em 2016, e Ah, enfim, eu era um Chief Operating Officer, eu era um diretor lá. Quando eu vendi a empresa, eu passei e trabalhei em outras duas startups no Brasil, fui CTO nas duas startups, e aí me abordou com uma vaga para ser Full Stack Developer. Eu não estava feliz na última empresa que eu trabalhei, que eu era CTO, estava liderando um time de 12, 13 pessoas, mas os processos e como as coisas funcionavam não estavam de acordo com o que eu acreditava que deveria ser. Eu não tinha autonomia para mudar isso, então decidi sair de lá e aceitar esse desafio na estúdio. No início até pensei, pô, vai ser muito bom eu não estar num cargo de liderança, eu aceitar um desafio como full stack developer, estar mais perto do código de novo, uh, e trabalhar só 8 horas por dia, e porque quando a gente está no cargo de liderança, CTO ou tech lead, normalmente a gente trabalha muito mais do que isso, 10, 12 horas no mínimo. Então, eu vi como uma oportunidade para dar um reset na minha carreira e começar com um contribuidor individual, e abracei essa oportunidade. Sem contar que, apesar de eu estar dando esse passo para trás, digamos, na carreira, do ponto de vista de título, o salário era melhor. Então, não tinha um porquê eu dizer não, a não ser por alguma coisa de ego, alguma coisa nesse sentido. Então, eu saí da minha empresa anterior, liderando 12 pessoas, com cargo de CTO, para ganhar 50% mais, trabalhando menos e com metade da responsabilidade. Eu pensei, ué, estou trabalhando em cargo de liderança por muitos anos, apesar de ser bem hands-on e estar codando bastante, trabalhando com arquitetura, liderando o time e guiando-os nas decisões técnicas. Não era a mesma coisa do que estar ali entregando as tasks e no dia a dia. Eu vi isso como uma oportunidade de estar mais próximo do código, trabalhar com tecnologias diferentes, então eu fui. E, e claro que tive vários receios, né? Estou entrando numa empresa que não tem nenhum CNPJ no Brasil. Eu já estava acostumado com o modelo de trabalho PJ, eu particularmente prefiro por causa da carga tributária e muitas outras coisas. Sou muito. Minha ideologia é muito dessa de trabalhou 10 horas, recebe 10 horas, trabalhou 100, recebe 100, e é isso. Prefiro receber meu dinheiro gerencial mesmo do que depender de CLT e ter vários, várias maneiras que o governo gerencia teu dinheiro para você. Mas, enfim, então tive esse receio, que empresa é essa? Nunca ouvi falar. Pesquisei a empresa, olhei que eles tinham 5, 6 pessoas no Brasil na época. E eu tive ainda sorte porque os founders estavam em Florianópolis. Eu fiz as entrevistas presenciais, tive a oportunidade de conhecer eles no processo. E, e deu tudo certo, eu acabei vindo para E. E foi engraçado, assim, quando eu entrei na E, a gente tinha 15 pessoas. A empresa inteira tinha 15 pessoas. Eu estava vindo liderando um time de 12, então era praticamente o mesmo tamanho. E devagar a empresa foi crescendo e eu trouxe algumas das preocupações e das minhas visões de futuro para minha carreira com os founders. E eles falaram, não, legal, acho que tua visão de futuro, eu falei que vinha trabalhando com liderança, que eu provavelmente ia acabar trabalhando com isso de novo, porque aconteceu naturalmente nas outras empresas, imaginava que eles falaram que tinha espaço para crescimento e tudo mais.
E eu trouxe essa ideia de que eu comecei na empresa na segunda-feira e fui jogado num projeto de cliente, onde eu tive reuniões de 6 horas, 4 horas com clientes americanos. Meu inglês não era tão bom quanto é hoje. Tive bastante dificuldade, foi um perrengue. Mas, enfim, logo me acostumei. E quando eu entendi mais ou menos o processo da empresa, eu comecei a levar a minha perspectiva de que, ok, a gente está contratando pessoas, jogando projetos, sem treinamento, sem onboarding. A gente precisa começar a estruturar um onboarding, a gente vai começar a contratar mais gente. Então, vamos fazer isso. Eles, legal, acho uma boa ideia, faz. Todas as ideias que a gente trazia, tem muito esse incentivo à proatividade, né? Tu queres alguma coisa, faz. Ninguém está dizendo que tu não pode fazer. Então, isso já vem algumas diferenças culturais de carreira, né? De empresa em si. Se a gente olha para empresas americanas, para desenvolvedores americanos, para eles, qualquer serviço que eles veem que se custa 100, 200, 300, 500 dólares por mês, paga, só paga. Do Brasil, empresas vão dizer, não, 500 dólares por mês é muito caro, vamos desenvolver nós mesmos. E eu tenho a teoria de que até por isso, desenvolvedores brasileiros são mais engenhosos e conseguem, e tem uma facilidade em encontrar soluções criativas para os problemas, né? Então a gente tem muito essa cultura de fazer tudo em casa, desenvolver os serviços, porque pagar em dólar para empresas brasileiras é muito caro. Enquanto empresas americanas, qualquer coisa que eles façam que possa economizar tempo, porque serviço é muito caro, não produto, eles assinam qualquer serviço. Então, eu vi essa dificuldade cultural inicialmente, e, enfim, várias diferenças de como lidar com as pessoas, a maneira de comunicação, são muito mais diretos, não tem tanto esse negócio de, oi, bom dia, como é que tu tá? A gente precisa conversar sobre assunto X, Y, Z. Não, eles chegam e falam, ó, o assunto é esse, o objetivo é esse, e o que eu espero é isso. Pronto. Se tu fala alguma coisa que eles não concordam, eu, não concordo contigo, tu tá falando besteira. E não é que eles estão sendo rudes ou nem nada desse tipo, só diferença cultural. Quando a gente começa numa carreira internacional a primeira vez, a gente não está acostumado com essas diferenças, a gente sente. E algumas pessoas se sentem até às vezes ofendidos ou se sentem mal por causa dessa diferença, que eles entendem que as pessoas estão sendo, de certa maneira, talvez grosseiras, ou simplesmente uma diferença cultural, as pessoas precisam entender isso. E a gente está indo trabalhar numa empresa estrangeira, não eles estão vindo trabalhar no Brasil. Então, a gente tem que se adaptar à cultura deles, a gente tem que entender como é que são as interações sociais deles, para poder crescer e ser bem sucedido na carreira. Então, foi uma dificuldade no começo, eu levei, acho que, para estar totalmente adaptado e com língua, com comunicação, não que meu inglês não possa melhorar ainda, mas e o entendimento cultural, mas depois de um ano, considero assim, que eu estava completamente adaptado ao trabalho numa empresa americana, e foi quando eu comecei a crescer dentro da empresa. Entrei na empresa, um ano trabalhei como desenvolvedor de software somente, fazia uma entrevista aqui, uma ali, já um pouco puxando para esse lado de recrutamento, porque eu já tinha experiências anteriores como empresário, como CTO. E depois do primeiro ano, comecei a trabalhar no projeto maior, ajudar a liderar o time e fazendo mais e mais essa parte de entrevistas, o ano e tudo mais. Até que levei 2 anos e eles me convidaram para assumir esse cargo de direção, de Chief People Technical Growth Officer. Então, levei 2 anos para voltar, digamos, ao mesmo nível de título que eu tinha anteriormente trabalhando no Brasil. Mas a jornada foi bem interessante, esse passo para trás, para poder entender de novo a cultura, entender como é que funciona a empresa. E hoje eu vejo que não faz sentido, a gente até evita contratar alguém para um cargo de liderança diretamente. A gente contrata pessoas que vão entrar como desenvolvedores, como gerente de produto, como em qualquer cargo operacional, assim, digamos, apesar de ser um cargo de alto nível e bem remunerado, mas é um cargo de contribuidor individual. E a gente não contrata alguém para ser gerente de desenvolvimento, a gente não contrata alguém para ser diretor da empresa, não, a gente contrata um contribuidor individual. E assim que eles estão totalmente cientes da cultura da empresa,
eles entendem bem isso e conseguem transmitir essa cultura para outras pessoas, a gente promove essas pessoas para um cargo de liderança. Ah, não sei nem se a palavra é promove, porque a gente não considera que gerenciamento, management ou liderança é uma promoção, é só uma posição diferente, porque tu pode crescer na tua carreira continuando sendo um desenvolvedor, certo? Mas enfim, a gente tem muita gente tem esse ponto de, eu vou ter que dar um passo atrás na minha carreira e isso não é legal, mas eu acho que, ao contrário, eu acho que é uma experiência fantástica, tu poder entrar de novo e redescobrir uma carreira para ti, recomeçar do zero, com todo o conhecimento que tu adquiriu ao longo de 5, 10, 15 anos de experiência. Eu, particularmente, já estava 15 anos trabalhando com tecnologia, já estava trabalhando há 10 anos em cargo de liderança, então dar esse passo atrás, eu nem vi como um passo atrás, na verdade, porque, como eu falei, a remuneração era mais interessante até. Então, fui, tentei iniciar o máximo prestando atenção e aprendendo de uma maneira mais humilde possível. E foi importante isso, porque eu vi que tinha muita coisa para aprender, não só sobre como criar produtos, sobre tecnologia, mas sobre a cultura, sobre como gerenciar, sobre como vender, sobre como fazer marketing. Eu acho que os americanos são muito melhores nisso do que os brasileiros. Eles são muito bons em vender e fazer marketing. Então, como que eles abordam os clientes, como que eles interagem com os clientes, como que eles investem no marketing para conseguir fazer uma venda e ter o retorno. É bem diferente de empresas brasileiras que não dá para generalizar, mas na maioria dos casos que eu já vi, eles pensam muito em custo, eles pensam muito em quanto que eu vou gastar para fazer isso, não pensam em quanto que isso vai me retornar. Então lá eles têm muito menos medo, digamos assim, de investir, porque eles sabem que vão ter o retorno daquele investimento. Então eles investem pesado em marketing, eles investem pesado em vendas e traz resultado de fato. E então foram coisas que eu tive que ir aprendendo devagar, e levou um bom tempo para conseguir entender, internalizar, e foi uma trajetória diferente na carreira, assim, começar com essa visão. O mais que eu posso trazer para vocês? Enfim, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, pode mandar a qualquer momento da talk. Eu vou continuar falando aqui, trazendo como foi essa transição para mim e essa agora, talvez começar a entrar nos 1000 passos para frente, porque até então eu falei dos passos para trás, mas agora falando em um avanço da carreira comparado ao Brasil, acho que o que isso proporciona para a gente começando uma carreira internacional, a oportunidade de networking, de expandir horizontes, conhecer novas culturas, é um negócio que não tem como mensurar como isso é rico para a nossa carreira e como faz a gente crescer. Então, conversando com outros profissionais de outros países, conversando com investidores de LA, dos Estados Unidos em geral, grandes empresários de lá, pessoas que a gente estava construindo produtos para ser produtos de nível mundial, ter toda essa perspectiva deles, absorver isso e ver como o negócio deles funcionou, como eles cresceram rápido, como uma empresa vai para um Series A de 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares, um Series B no caso, em um ano. É muito diferente de tu ver uma empresa no Brasil levar 2, 3 anos para conseguir levantar um milhão de dólares. Então, a velocidade das coisas, o valuation das empresas, a dinâmica do mercado, é algo que é totalmente diferente do que a gente está esperando. Tive que reaprender tudo, como as coisas funcionam, mas é o aprendizado, assim, a gente fala que um dos nossos core values é o growth mindset, e a gente tem que vir com essa ideia de que eu preciso aprender, eu não sei o suficiente, todo dia eu vou aprender uma coisa nova, toda semana eu aprendo alguma coisa nova, pelo menos, e quando a gente olhar para trás 6 meses, a gente tem que ter visto uma grande evolução aí, no nosso aprendizado e na nossa perspectiva. E, enfim, esse relacionamento com investidores de fora, esse conhecimento que a gente traz de produtos criados para performar a nível mundial, no mercado americano, que é muito mais competitivo do que o mercado brasileiro. Se a gente olhar para o mercado brasileiro,
As coisas começaram a ter concorrência recentemente. Se tu olhar 5, 10 anos atrás, a gente tinha 4 marcas de cerveja, 4 marcas de carro, 4 bancos, e nos últimos, sei lá, 5 anos aí, a gente consegue ver diversos bancos diferentes, diversas marcas de cerveja diferentes, diversas marcas de carro entrando no país, nenhuma brasileira, mas ainda assim a gente tem concorrência. Então, a concorrência começou no Brasil recentemente. O Brasil é um mercado de monopólio. E eu lembro, acho que mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu estava falando com um grande investidor que tem um fundo de investimentos no Brasil. Ele falou: Rafa, a gente investe no Brasil, a gente não investe em inovação no Brasil, a gente investe em monopólio. Então, a gente vai na empresa que está dominando o mercado, que é a empresa que vai realizar o lucro. E a gente vai olhar o lucro para fazer um IPO e sair. A gente apostar em inovação, a gente vai apostar no mercado competitivo, porque se eles vencerem no mercado competitivo, eles vão conseguir vencer em qualquer mercado. Se uma empresa conseguir vencer na inovação nos Estados Unidos, ou em Israel, ou em algum lugar desse calibre, eles vão conseguir entrar no Brasil e ter um produto à frente dos outros. Agora, se a gente investir em inovação no Brasil, um produto que vai dominar o mercado nacional, não necessariamente vai ser um produto que vai conseguir performar bem nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China. Então, a gente investe em monopólio para investir no lucro, não na inovação. E lá é diferente, lá eles investem na inovação. Não existe muito monopólio no mercado, não tem é difícil tu pensar numa marca que domine um segmento de mercado. Tem muito concorrente, tudo é muito significativo. Então é uma perspectiva diferente. Ainda assim, não sendo uma marca que domine o mercado, que tem um monopólio, é extremamente lucrativo, é um mercado que tem espaço para vários competidores. O dinheiro gira muito, né? Então a gente falando em... E depois para eles expandirem para um país como o Brasil, para a China, ou para a Austrália, para a África, é muito barato para eles por causa da diferença da moeda, né? Então depois a expansão é um negócio que vem com um custo mais baixo. Ainda assim é um custo alto, óbvio, uma expansão para um país do tamanho do Brasil, o custo é altíssimo, mas ainda assim, comparado à expansão para os Estados Unidos, é pouco significativo. Mas enfim, todo esse aprendizado, esse relacionamento que a gente constrói fora, a gente começa a trazer esse conhecimento para o Brasil, a gente começa a trazer isso para os nossos colegas que trabalham em outras empresas, a gente consegue ver o resultado disso, o impacto disso no trabalho dos outros, e trazer essa visão de inovação. E eu acho que isso, muita gente tem feito isso, tem muita gente do Brasil trabalhando para empresas de fora, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, principalmente Estados Unidos e Europa, e trazendo essa visão para o Brasil. E eu acho que é um dos... Tem os prós e contras, né? O contra é que empresas brasileiras estão com dificuldade de contratar e manter desenvolvedores. É muito difícil tu manter um bom desenvolvedor numa empresa brasileira hoje. O único jeito de tu manter ele ou é tu dando um equity muito significativo, ou se o cara não fala inglês. Porque se o cara fala inglês, ou se ele não está apostando no negócio, ele não tem nenhuma razão para continuar numa empresa brasileira se ele comparar salário e crescimento de carreira. Então, eu ainda nem entrei na parte de salários, mas também não vou falar de números, mas de proporção e diferença. Mas enfim, para um desenvolvedor, para uma empresa brasileira competir com isso é muito difícil. Eu não sei, sinceramente, eu não sei qual vai ser o futuro das empresas no Brasil de tecnologia, por causa dessa globalização dos cargos de tecnologia. Hoje, se eu vejo uma empresa falando que vai contratar um desenvolvedor a R$ 5.000, eu só penso, cara, esse cara é um cara extremamente júnior que está saindo da faculdade. Porque a partir do momento que ele tem 2, 3 anos de experiência e se ele fala inglês, ele vai conseguir um emprego fora do Brasil para ganhar mais do que isso. Fato. 2, 3 mil dólares são salários que qualquer empresa lá paga sem nenhuma dificuldade. Só precisa ser um bom desenvolvedor que fala inglês. Não precisa ser um excelente desenvolvedor, não precisa ser um cara com 10, 15 anos de experiência. E 3 mil dólares, 4 mil dólares é o que as empresas pagam para CTO aqui no Brasil. Então, é um salário de um full stack com, sei lá, 5 anos de experiência fora do Brasil. Então, para as empresas do Brasil competir com isso é muito difícil. Por outro lado, esse conhecimento, esse
esse networking de fora do Brasil, que essas pessoas estão trazendo, né? Eles conseguem fazer conexões, eu mesmo consigo trazer conexões de investidores de LA ou de São Francisco para uma empresa brasileira e talvez ajudar eles a conseguir um investimento, levantar muito mais dinheiro, olhar para mercados de fora do Brasil, fazer conexões de fora do Brasil. E isso vai fazer com que as empresas brasileiras tenham mais dinheiro também para poder pagar melhores salários. Então, quando eu comecei a trabalhar fora do Brasil, eu tinha a visão de que, ok, as empresas de lá estão contratando desenvolvedores aqui, então imagino que os salários aqui vão subir, os salários lá vão baixar um pouco, porque não faz sentido eles pagar um salário tão alto nos Estados Unidos e se eles podem pagar um pouco mais baixo no Brasil. Mas isso não é verdade. O que eu tenho visto é os salários lá continuam aumentando e os salários aqui estão aumentando mais ainda. Então, eu subestimei o tamanho da demanda de tecnologia do mercado. Acho que todo ano o déficit de profissionais são milhões e milhões de profissionais que estão em déficit no mercado. E todo ano acho que é mais 1 milhão, 2 milhões de profissionais em déficit. Então, os salários, a escassez de profissionais, os salários vão continuar crescendo. Por mais que a gente esteja formando muita gente hoje, ainda vai levar 5, 10 anos para essas pessoas que estão formando hoje, está no nível que o mercado precisa hoje. Então, nos próximos anos, a tendência é que os salários continuem a escalar, subir. E nem sei como as empresas vão fazer para sustentar esse crescimento do salário, mas eles vão dar um jeito, tenho certeza que sim. E aí, sem contar, agora falando em salários e crescimento profissional e remuneração, quando eu comecei a trabalhar para fora do Brasil em 2019, o dólar era 3,86, se eu não me engano. Hoje o dólar é 5,60. Fazendo uma conta rápida, e 3,86 por 5,60. É quase 70% de aumento, só pelo avanço do dólar. Então, quem que teve 70% de aumento em 2 anos e meio no Brasil? Talvez nem com uma promoção para um cargo de C-level a gente consegue um aumento de 70%. Fora as progressões de carreira e os aumentos que a gente tem lá fora, que acontecem mais rápido que no Brasil. Quando eles dão um aumento, o aumento não é 5%, claro que depende de desempenho, pode ser que tu não ganhe um aumento num ano, mas pelo que eu tenho visto até agora, a gente fala em aumentos de 10% no mínimo, chegando a 20% por ano, e às vezes muitas vezes não leva um ano para tu ganhar um aumento, fora a evolução do dólar. Então as coisas evoluem muito mais rápido. Até porque as empresas de fora pagam salários mais baixos para quem está trabalhando no Brasil. Tem gente que argumenta, mas o salário devia ser o mesmo porque a gente traz o mesmo valor. E eu discordo por duas razões. Eu acho que os salários devem ser diferentes. Porque a empresa quer proporcionar uma qualidade de vida similar para ambos, para todo mundo. Então, por exemplo, na Califórnia, estão pagando 40% de imposto sobre o salário. No Brasil, pessoas estão pagando 5, 6, 7% de imposto sobre o salário. Então, essa diferença já é significativa. Não que o salário tenha que ser metade, mas o custo de vida no Brasil é muito mais baixo e a gente traz menos valor. Porque barreira de linguagem, por mais que a gente fale um ótimo inglês, não, pelo menos para a empresa que presta consultoria, o inglês não tem o mesmo nível. O cliente sente a diferença. Muitas vezes existe dificuldade de comunicação. E o fato de poder encontrar os clientes em pessoa e fazer uma reunião e fazer um networking, criar um relacionamento com o cliente, traz um valor enorme para a empresa. Como eu falei, eles sabem melhor do que a gente como fazer marketing, como vender. E esse contato em pessoa, levar eles até o escritório, tomar um café, sair à noite para tomar uma cerveja com o cliente, traz um valor imenso para o cliente, para o negócio. E remotamente daqui a gente não consegue fazer isso. Então a gente traz menos valor. Existe. Mas se eu trabalhar com empresa de produto, eu vou trazer o mesmo valor. Eu duvido, tu não traz o mesmo valor. Tu pode trazer um valor muito próximo, mas não é o mesmo. Algumas empresas pagam o mesmo, lá e aqui. Eles não têm essa distinção. Algumas empresas pagam diferente. São visões diferentes.
mas de fato eu aprendi e admito que não traz o mesmo valor. Mas tem outra coisa, apesar de o salário ser um pouco mais baixo aqui, mesmo com o salário sendo um pouco mais baixo no Brasil, muitas vezes, a gente consegue ter com o salário no Brasil, dependendo da cidade que tu vive, uma qualidade de vida superior à qualidade de vida que tu teria lá com o salário americano. Ah, provavelmente tu ganhando US$ 5.000 vivendo em Florianópolis, tu talvez tenha uma qualidade de vida melhor do que ganhando US$ 12.000 vivendo em Los Angeles. Porque o custo de vida lá é muito alto. Então, tu pagando US$ 12.000, tu vai pagar 40% de imposto, vai ficar, não é 40% sobre tudo, mas sei lá, vai sobrar uns US$ 7.000 por mês para ti, vai pagar US$ 3.000 de aluguel para morar numa kitnet, ou mais. Então, no final do mês, tu vai conseguir guardar menos dinheiro lá do que aqui, tu vai viver melhor aqui do que lá, com salário menos da metade. Se tu ganha um salário de 75% aqui, tu tem uma qualidade de vida exponencialmente melhor do que lá. Então tem esse balanço. Claro que as empresas também oferecem a oportunidade de realocação. Então, tem muita gente que tem esse sonho de se mudar e viver fora do país. Ah, eu, particularmente, não almejo isso para mim, mas muita gente tem e a gente proporciona isso aqui na empresa. A gente tem um dos nossos team members está fazendo o processo de relocação agora, e ele deve tá no processo de visto e deve se mudar para a Califórnia nos próximos meses. Ah, então é um objetivo dele, é um sonho dele, e a gente vai proporcionar isso a ele. Talvez ele chegue lá e daqui a um ano ele decida que não foi uma boa escolha, eu quero voltar para o Brasil. Mas ele quer ir, e eu acho que ele já conhece os Estados Unidos, então está fazendo uma escolha para a vida dele. Eu já passei um bom tempo lá, eu prefiro uma abordagem mais desse gênero. Vou lá, passo 3 meses lá, volto, vou de novo, passo um mês. Então fico um período de tempo lá, consigo ter essa experiência de viver no lugar, mas prefiro manter minhas raízes aqui. Enfim, família, amigos, qualidade de vida, consigo ter mais um proveito melhor do meu dinheiro no Brasil. Eu moro em Florianópolis, é uma cidade com uma qualidade de vida bastante alta. Não vejo grandes vantagens no sentido de qualidade de vida de viver na Califórnia ou em Florianópolis. Ambientes são bem similares. A infraestrutura é melhor, segurança não muda muito. Aqui serviços são muito mais fáceis de conseguir. Lá para conseguir uma babá ou uma faxineira, mesmo que tu ganhe US$ 150.000 por ano, é difícil. Não é um negócio simples de conseguir, nem barato. Então, essas coisas pequenas fazem uma diferença grande no nosso dia a dia. Então, mas ainda assim, essa parte de remuneração, quando a gente começa a ter um salário no nível mais próximo dos salários americanos, conforme tu progride na tua carreira, tu se torna uma peça essencial para a empresa. E o crescimento é reconhecido, ele acontece, tá? Eles têm muito esse negócio. Ele está trazendo valores, a gente não pode perder ele. Vamos aumentar o salário, vamos aumentar o salário, vamos aumentar o salário. Se ele tiver que aumentar 3 vezes no ano o teu salário, eles vão te dar 3 aumentos no ano, porque tu está trazendo valor e eles vão ter certeza que tu não vai sair de lá. Então, conforme teu salário vai progredindo e ficando mais próximo do salário americano, a gente não consegue. É difícil tu gastar todo esse dinheiro. Então, tu já começa a partir para mais um passo de evolução da carreira, que é onde tu está no meio de tecnologia, tu tem a capacidade de fazer investimentos. E o que tu vai fazer? Tu vai investir dinheiro em tesouro direto? Pelo menos no meu caso, não. Eu comecei agora a fazer investimentos anjo em empresas e startups brasileiras. E hoje claro, tem investimentos de nível de segurança mais alto, mas parte dos meus investimentos são de alto risco, então, por que não começar a ajudar outras empresas no Brasil e começar não só com dinheiro, mas pode ter a oportunidade de mentorar elas, ajudar elas a entrar no mercado fora do Brasil, ajudar eles com a perspectiva de vendas e marketing de lá, ajudar eles na perspectiva de produto, desenvolver produto e entregar rápido. A gente teve trilha de Product Focus Development. A gente não vê ninguém falando isso no Brasil, não vê muita gente falando isso nos Estados Unidos, mas é o típico get shit done, entrega rápido, vê o resultado, avalia os próximos passos. Então, são coisas que a gente começa a trazer para cá e ajudar outras empresas daqui. E essa oportunidade
pelo menos é o que eu via para mim, eu ainda vejo como futuro de carreira. Não pretendo ficar para sempre em cargos operacionais e de execução, por mais que se level a diretoria, não, mas é muita execução, 90% do trabalho é execução. Eu tenho um dia por semana, lá, 8 horas, 12 horas que seja, por semana, que eu estou focado em trabalhando on the business, not in the business. Então, que eu não estou com a mão na massa ali executando as coisas, que eu posso parar para pensar nos próximos passos, processo e melhoria. A gente está sempre atolado, sempre fazendo mil coisas todo dia, então a gente não tem tanto tempo livre para quem tem aquele ditado que fala, né, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Então a gente não tem tempo para ganhar dinheiro. E como futuro eu vejo para mim que eu quero trabalhar como advisor de várias empresas, não estar no operacional, mas ajudar eles com a visão, com investimentos e estar em contato com 10, 20, 30, 50 empresas, em vez de estar trabalhando 100% do tempo em uma empresa só. Então, é isso que eu almejo pro meu futuro. E uma carreira internacional me proporciona isso também. Essa oportunidade de começar a investir em 2, 3 empresas por ano. Quem sabe daqui a 5 anos eu consigo investir em 10 empresas por ano, não sei. Tomara. Mas a minha perspectiva é muito mais de ajudar essas empresas e ajudá-las a crescer do que pensar só no lucro. Claro que eu não estou investindo para perder dinheiro. A gente investe, o nome é investimento, porque se espera retorno disso. Mas são coisas que acabam vindo junto com essa carreira e sendo proporcionadas pela carreira internacional. Alguém tem. Ninguém mandou nenhuma pergunta ainda. Acho que o pessoal não está interessado, eu estou sendo muito claro. Mas falando um pouquinho agora das maneiras de a gente conseguir entrar e iniciar essa carreira internacional e aproveitar essas oportunidades, eu acho que muita gente eu converso e pergunto: oi, você fala inglês? Eu leio, eu escuto e eu posso entender. Não, eu perguntei se tu fala, não se tu escuta. Porque o importante é tu conseguir se comunicar, tu se fazer entender. E não se fazer entender com frases difusas, e tu precisa ter uma fluência na língua, tu precisa conseguir se comunicar claramente sem ter nenhuma dificuldade. Tu precisa conseguir explicar ideias complexas sem parecer muito técnico para um cliente que não é técnico consiga te entender. Então, o investimento no inglês é fundamental, obviamente, para trabalhar para uma empresa de fora. E pode ser para uma empresa dos Estados Unidos, pode ser para uma empresa da Alemanha, pode ser para uma empresa da Inglaterra, pode ser para uma empresa da Itália. O inglês é fundamental. Mas eu vou trabalhar em Portugal, eu vou ter uma carreira internacional lá. Beleza, tu vai trabalhar em Portugal, mas o pessoal que está em Portugal está trabalhando para empresas da Holanda, da Inglaterra, são essas empresas que contratam essas empresas de Portugal que prestam serviço. Então, o inglês também é necessário. E os salários de Portugal são baixos. Não necessariamente trabalhando em Portugal tu vai ganhar mais do que tu ganha no Brasil. 1.500 euros, 2.000 euros, é factível tu pensar que tu vai ganhar 15 mil reais de uma empresa brasileira para um profissional sênior. Então, sim, o Rodrigo comentou que ele morou na Suécia e conseguia se comunicar com o pessoal da Ericsson. Uma coisa que acontece bastante lá, na Europa principalmente, é se tu é americano, eles fazem de conta que não entendem teu inglês. Mas se tu é estrangeiro e eles sabem que tu tá falando uma segunda língua, eles respeitam muito isso na Europa. Eles têm essa coisa de... Eles aprendem muitas línguas porque os países são pequenos e muito próximos, né? Então eles acabam respeitando outras pessoas que, que têm um inglês bom. Agora, se vai um americano para lá, os caras fazem de conta que não entendem nada que eles estão falando. Mas, mas que bom que tu conseguiu, Rodrigo, e deu certo. E realmente, talvez trabalhando para a Europa, tu não precisa do mesmo nível de inglês que tu precisa trabalhando para os Estados Unidos. Tu conseguindo se comunicar, se fazer entender seja suficiente. Até porque a menos que tu trabalhe numa agência, a tua interação vai ser stand-up meetings e o resto do dia comunicação escrita. Então é um pouco mais fácil. Mas ainda assim, tu precisa falar inglês, precisa ser apto a se comunicar. E para entrar, talvez o inglês não precise ser do perfeito e extremamente fluente, mas se tu quiser progredir na carreira e crescer profissionalmente, tu precisa que ele seja extremamente fluente e muito bom. Erros acontecem, a gente faz um erro aqui, comete um erro aqui, um erro ali no inglês,
Eu, particularmente, prefiro cometer alguns erros no inglês, sacrifico isso para soar mais fluente, que faz com que a gente soe mais confiante. Eles são acostumados com sotaque, então tem alguns indianos, tem muito chinês, tem japonês, tem muito mexicano, então eles são acostumados com sotaque. Eles são ok com isso, desde que tu seja claro, eles consigam te entender, e que tu soe muito fluente, e que tu mostre que tu domine a linguagem. Também é muito comum a gente usar expressões brasileiras traduzidas para o inglês, eles não fazem ideia do que a gente está falando. Outro dia eu estava explicando expressões brasileiras para eles e falei do cobertor curto, né? Short blanket. Aí eu expliquei, quando eles entenderam, eles assim, faz muito sentido. Assim como expressões americanas, expressões em inglês, se a gente traduzir para o português não faz nenhum sentido, out of the blue, like bananas, coisas desse tipo, não tem nenhum sentido traduzido. Então, phrasal verbs. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Mas em geral, para a gente atingir o nível de inglês que a gente precisa se comunicar com pessoas que são nativas de lá e falam inglês nativo. E assim a gente vai entender o que a gente está sendo efetivo, o que eles estão entendendo, o que eles não estão entendendo. E se eles não entenderem alguma coisa, eles vão perguntar, vão dizer, tá, não entendi o que tu está dizendo, me explica melhor. Tenta uma abordagem diferente. Então, eu sempre recomendo para candidatos que não têm o nível de inglês que precisam ainda, às vezes têm o vocabulário, mas não têm a fluência, usar um serviço de aulas online, onde eles possam falar 10 minutos por dia com um americano, ou com um inglês, ou com um irlandês. E é muito melhor tu treinar 10 minutos por dia, ou 5 minutos, ou 10 minutos por dia, do que tu treinar 5 horas uma vez por semana. A constância ajuda muito na fluência. Porque tu acaba trabalhando em background também no teu cérebro. E além da língua, então, vim com a mente aberta, essa ideia de que vou ter que dar um passo atrás na minha carreira, descer de cargo, ter um título diferente, é um problema. Não, eu não vejo como problema. Se tu tá ganhando mais, qual o problema? Qual a diferença que teu título faz? Para quem está iniciando a carreira agora, você acredita que é possível conseguir uma vaga no exterior? Ou é melhor trabalhar um tempo aqui e ter mais experiência antes? Leonardo, eu acho que para quem está começando a carreira, é interessante ter pelo menos um ou 2 anos de experiência aqui, dominar as tecnologias, para poder pensar numa carreira internacional. Porque ele vem buscar os profissionais mais sênior. Eles podem pagar para eles. Se eles oferecem, vamos dizer, $5.000 para alguém, eles vão querer um profissional extremamente sênior, porque é um salário alto para o Brasil. Apesar de ser baixo para eles, para o Brasil eles sabem que é alto. Então eles vão querer um profissional sênior. Se eles oferecem $10.000, cara, eles querem os tops do mercado no Brasil por $10.000. Enquanto um salário, depende do estado que tu tá, mas um salário nos Estados Unidos, $10.000, é um salário de um desenvolvedor pleno, tem uma boa experiência, se vira sozinho, mas não é um cara top do mercado. Então, eu diria que $10.000 lá, eles não conseguem um cara do nível de um cara de $5.000 aqui. Então, ter algum pouco de experiência antes é bom. Talvez conseguir um trabalho com 2 anos de experiência, ganhar um salário bom, mas se tu tiver um pouco mais de experiência, talvez consiga progredir mais rápido. 52, 20 anos de software. Há preconceito nesse caso pela idade. Não, eu não vejo como preconceito de maneira nenhuma. Nesse momento, eu estou participando de um processo de entrevista, uma pessoa com a gente com 57 anos de idade, 25 anos de experiência no setor de software. Eu fiz processo de entrevistas com ele, próxima entrevista é com o nosso CEO, e o cara é brilhante, um dos melhores candidatos que eu já entrevistei até hoje na minha vida. E a experiência conta muito. É claro que não tem preconceito com idade. O que as pessoas vão ver é, tu tá atualizado com a tecnologia, tu é capaz de fazer o trabalho. A gente vê muita gente que está no mercado há 15, 25 anos, que está desatualizado. Então, se tu trabalha há 25 anos e o cara vem me dizer, mas eu só trabalho com Delphi, ou trabalho só com Java, eu não sei nenhum
framework moderno de JavaScript, não sei o que é TypeScript, nunca vi Ruby on Rails ou Python. A pessoa tem que estar atualizada e isso é o que importa. Quanto mais experiência, melhor. Acho que com 25 anos de experiência, eu tenho 15, eu tenho 17 anos de experiência no mercado de software, imagino que com 25 anos de experiência seja ainda melhor. Já viu mais coisas, já viu uma mudança nos processos, entende o porquê das coisas. Trabalhou com tecnologia quando não existiam os frameworks para fazer toda a mágica por trás disso. E tem uma compreensão muito melhor do funcionamento da tecnologia, então eu acho excelente isso. Eu não vejo como... Algumas empresas podem ter, talvez, empresas têm preconceito com coisas ridículas, mas eu não vejo como uma coisa comum de acontecer. Eu acho que experiência é muito bem-vinda. Alguma outra pergunta? Acho que não. Acho que estamos chegando no final do tempo aí. Então, a Stephanie vai fazer um sorteio de um Premium Pass, a pessoa vai poder acessar qualquer trilha de qualquer momento. Mas, bom, pessoal, acho que o recado que eu tinha era esse. Agradeço a presença de todos. Só queria trazer essa perspectiva de que muitas vezes a gente dá esse passo para trás, digamos, e descer de cargo, de título, não necessariamente é uma coisa ruim. Acho que é uma oportunidade de aprendizado. É muito comum em empresas americanas eles têm essa ideologia de que se você quer alguma coisa, você tem que conquistar, você tem que provar que você é capaz. E se você aceitar o desafio, só vai crescer. Então, é isso. Obrigado, pessoal.